Olá, amorinhos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Quando a gente vai falar aqui, né, eu vou trazer uma mensagem, como eu sempre trago as mensagens para vocês. Então, hoje a nossa mensagem é da Anne Frank. Então, o que ela falou? Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então vamos acreditar no nosso potencial e seguir em frente sempre, pensando de maneira positiva, certo? Comecei com vocês na última aula a falar sobre fotossíntese. Hoje nós vamos falar a fundo da fotossíntese. Começando lá então, esquema geral da fotossíntese. Óbvio que precisa de luz porque é foto, certo? Foto quer dizer luz. Síntese, produção. Então, produção de energia através de uma fonte luminosa. Aí nós temos o esquema da fotossíntese e ali, gás carbônico mais água, com a presença de luz, vai originar glicose, água e oxigênio, ou 6 moléculas de carbono mais 12 moléculas de água, juntamente com a luz e o pigmento fotossintético, vai originar uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio, certo? Definição. O que é fotossíntese? É o processo pelo qual algas, plantas, cianobactérias e alguns protistas, né, no caso as algas, mais recentemente uma família de pulgões, tem uma família de pulgões que consegue realizar fotossíntese, elas foram descobertas faz pouco tempo. Transformam energia luminosa em energia química. Através da fotossíntese, aproveita-se a energia da luz para converter dióxido de carbono, água e minerais em compostos orgânicos, que seria glicose, e oxigênio gasoso. Base da cadeia alimentar. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, sempre se inicia com uma planta. E a energia que move a cadeia alimentar é a energia solar, tá? Processo endotérmico, nós falamos muito na nossa live semana passada sobre o processo endotérmico e a reação exotérmica. Então, endotérmico une várias coisas para produzir uma, tá? Então, vai unir ali o gás carbônico e a água com a luz para originar glicose, água e oxigênio. Clorofila, pigmento imprescindível para a fotossíntese. Obrigatoriamente precisa ter clorofila, tá bom? Seres que realizam fotossíntese: plantas, algas e cianobactérias, que entra lá do reino Monera. Todo oxigênio liberado na fotossíntese deriva da água. Então, o oxigênio, ele não é da molécula de gás carbônico. O oxigênio, ele sempre virá da fotólise, da quebra da molécula de água, certo? Guardem isso, que isso é uma coisa que às vezes parece boba, mas derruba muita gente em vestibular, tá? Estruturas envolvidas seria lá a folha. Na folha nós temos a célula vegetal. Dentro da célula vegetal nós teremos os cloroplastos, que vão ser constituídos de tilacoides e estroma. E é nos tilacoides que vai ser feita a fase clara. E no estroma que vai ser feita a fase escura. Guardem isso, certo? Ali tem outra imagem semelhante à que nós vimos agora. O que são estômatos? Os estômatos, eles estão presentes na superfície da folha. A gente falou de estômago quando falou de anexo epidérmico, tá? Não falei com anexo epidérmico com vocês, foi lá no terceiro ano, me perdoem, minha cabeça tá o ovo. Estômatos, então, eles são células especiais que eles ficam na superfície da folha, nas células vegetais, né?
e eles vão ser constituídos de 2 células guarda e no meio um ostíolo. E é nesse ostíolo aqui que vão entrar gases e sair gases, tá? Isso quando a célula estiver túrgida. Então aqui nós temos o estômato, né? E o estômato, as células guarda que formam o estômato são 2 células guarda. Essas células guarda, elas ficam túrgidas, cheias de água. Então aqui, observa, quando ela fica cheia de água, faz uma abertura. Esta abertura é chamada de ostíolo. Quando as células guarda perdem água, elas ficam plasmolizadas, ficam murchas e fecham o ostíolo, tá? Organelas, estudo dos plastos. Então, o que são plastos? Os plastos são células especiais semelhantes às mitocôndrias, porque elas vão apresentar ribossomos, DNA e RNA próprios, tá? Tipos de plastos. Nós falamos isso quando a gente falou de organelas celulares. Então, eles podem ser os leucoplastos, que são os plastos incolores, que são responsáveis pelo armazenamento. Amiloplastos reservam amido, lipoplastos ou oleoplastos reservam óleos e os proteoplastos reservam proteínas. Cromoplastos são os plastos que têm pigmento. Xantoplastos são os plastos amarelados, alaranjados. Eritroplastos, os plastos vermelhos. E os cloroplastos, os plastos verdes, tá? Então, isso foi o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos ali ainda os cianoplastos e os feoplastos. O que importa para nós agora, neste momento, são os cloroplastos. Então, cloroplastos, eles vão ser delimitados por uma dupla membrana lipoproteica, porque ela vai ter lipídios e proteínas inseridas na sua estrutura, semelhante à membrana plasmática, tá? Todo o conteúdo do cloroplasto ele é constituído por estroma. E nos estromas terão os tilacoides. Lembra que eu expliquei lá quando eu falei das organelas? Eu falei que um tilacoide é como se fosse uma moeda. Então, uma pilha de tilacoide é chamada de grano. Várias pilhas de tilacoide, então vários granos, conjunto de vários granos, se chama grana. Tá bom? Como eu falei, né, possui ribossomos e DNA próprios. E ele faz a sua autoduplicação sem precisar que a célula mande, tá bom? Cloroplastos, então, DNA, RNA e proteínas próprias, possuem nucleotídeos, ATP, ADP e NADP. Lembra do NAD e do FAD? Que eles são moléculas aceptoras de hidrogênio. Clorofila. Clorofila é o pigmento da fotossíntese, o pigmento esverdeado. Possui magnésio na sua composição. O único local que tem magnésio, tá? Absorve bem absorve bem os espectros na faixa do violeta e do azul. Então, a gente imagina que se pegasse um espectro luminoso, ele absorveria na luz verde. Não. Ele absorve melhor nos pontos extremos, que é lá no violeta e lá no alaranjado vermelho, tá? Temos 4 tipos de clorofilas, A, B, C e D. Vários tipos de clorofilas, né? Então, a clorofila A, ela é utilizada mais por bactérias. A clorofila B, todos os tipos de vegetais, algas e algumas bactérias. A clorofila C apenas pelas algas e a bacterioclorofila apenas pelas bactérias. Carotenoides. Carotenoides são os pigmentos avermelhados e amarelados que tem nas frutas, legumes, tá? Ampliam o espectro da absorção de luz, tornando a fotossíntese mais eficiente. Podem ser precursores da vitamina A. Tanto que eles falam que a cenoura é excelente para a vitamina A, que é a vitamina do retinol, que é a vitamina dos olhos, certo? Então, assim, muita gente também toma suco de cenoura para ativar
a melanina da pele, principalmente no verão, para bronzear. Cenoura e tomate, tá? Fotossíntese utiliza a água como doadora de hidrogênios. O oxigênio da água não é utilizado na fotossíntese, sendo liberado como resíduo gasoso para a atmosfera. Sais minerais são cofatores enzimáticos. Então, lá quando eu falei para vocês do oxigênio, o oxigênio da água, né, molécula de H2O, esse oxigênio da água, ele é utilizado apenas para produzir oxigênio. Então, o oxigênio proveniente da fotossíntese, ele é originado da fotólise da água e não da molécula de gás carbônico. Tranquilo? Perfeito. Os sais minerais são cofatores enzimáticos. O que é um cofator enzimático? Ele acelera a reação das enzimas em cima das proteínas. Beleza? Quando nós falamos ali em água e sais minerais, o sistema radicular vai ocorrer a absorção de água. Então, quando vocês olham na figura lá embaixo, a água e os sais minerais, eles vão entrar na planta através das raízes e na região pilífera da raiz. Sobe através dos vasos do xilema e vai até as folhas. Lá nas folhas, os estômatos vão captar o gás carbônico, o cloroplasto vai captar a luz do sol e com tudo isso vai ser realizada a fotossíntese. O oxigênio produzido através da fotólise da água vai sair através dos estômatos para a atmosfera e a glicose produzida vai voltar para todas as partes da planta através dos vasos do floema. A glicose também é denominada seiva elaborada. Tranquilo? Então, o sistema foliar, né, que é o das folhas, absorve gás carbônico e capta a luz do sol pelo fotossistema. Quando a gente fala em fotossíntese, os eventos a fotossíntese é dividida em dois tipos: fase fotoquímica ou fase clara e fase química ou fase escura. Tranquilo? Na fase fotoquímica acontece quase todos os eventos da fotossíntese. Começa lá com a absorção da luz solar pela clorofila, redução dos aceptores de elétrons do NADP para ser NADPH2, formação de ATP e liberação de oxigênio. Tudo isso na fase clara. A fase escura vai fazer apenas a produção da glicose através do ciclo de Calvin-Benson, tá? Começando então na fase clara. A fase clara acontece nos gramas. Nos granas é o quê? Grana é o conjunto de grânum. E grânum é formado por uma pilha de tilacoides. Tranquilo? A fase clara obrigatoriamente depende da luz. Não obrigatoriamente precisa ser uma luz solar. Você pode, como eu disse numa das aulas anteriores, a gente pode sim fazer fotossíntese em laboratório com uma luz amarela, tá bom? Ocorre dentro dos tilacoides, na molécula de clorofila. Ocorre a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água. Produz oxigênio e esse oxigênio vai ser liberado na atmosfera. Ou também esse oxigênio pode ser utilizado pela planta através das mitocôndrias. Quando a célula tem mitocôndria, esse oxigênio produzido ele pode ser utilizado para respiração, que a planta faz durante a noite, tá bom? Produção de ATP e NADPH2. Os hidrogênios liberados são utilizados para formar glicose na fase escura. Então, o hidrogênio que é liberado da fotólise da água, ele vai ser agarrado pelo NADP, né?
fazendo NADPH2, e na fase escura ela libera esse hidrogênio para que seja formado a glicose. Então ali nós temos a fotólise da água, quebra da molécula de água em presença de luz. Na presença de luz eu vou formar ali 4 hidrogênios, 4 elétrons e molécula de oxigênio que sai. Esses hidrogênios eles vão ser pegos pela molécula aceptora, que é o NADP, para formar NADPH2. E o ADP, como foi liberado 4 elétrons, vou formar também o ATP, que é a adenosina trifosfato. Dentro da etapa fotoquímica, eu vou ter 2 tipos de fotofosforilação. A fotofosforilação cíclica, então vocês já falaram sobre cíclico e acíclico em outras matérias, né, em outras disciplinas. Quando eu falo em cíclico, cíclico é um ciclo. Acíclico é aberto. Então, na fotofosforilação cíclica, a molécula de clorofila, ela vai liberar lá, né, elétrons. Esses elétrons liberados da fotólise da água, vai descer os elétrons e volta para a clorofila. Produz apenas 2 ATPs. A fotofosforilação acíclica, ela ocorre juntamente com a fotólise da água. Então lá eu tenho, observa no desenho lá embaixo, eu tenho a quebra da molécula de água. Essa quebra da molécula de água, ela vai liberar elétrons. Estes elétrons, eles vão fazer uma máxima produção de ATP, libera lá os hidrogênios, né, pegos pela molécula do NADP, e libera o oxigênio para a atmosfera. Tranquilo? Tá, ali eu tenho de novo a explicação, produção da etapa clara. Então, libera 6 moléculas de oxigênio, forma 18 ATPs e reduz 12 hidrogênios, tá? Então, esses hidrogênios utilizados depois na fase escura para a produção da glicose. Libera oxigênio, forma 3 ATPs e reduz o NADP em 2 NADPH2. Multiplica por 6 porque são 6 moléculas de água que entraram, tá bom? Então, 12 moléculas de água, perdão. Então, 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água vai originar lá na fase escura a minha glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Tranquilo, que o oxigênio liberado para o meio. O ATP vai ser utilizado durante a fase escura ou fase química. E os 12 NADPH2 também vão ser utilizados na fase escura. Porque assim, a fase clara é movida pela energia do Sol. A fase escura não tem o que move. Então, como ela não tem esse movimento, ela precisa da energia produzida na fase clara. Basicamente, a fase clara produz oxigênio e energia para que seja realizada a fase escura. Fase escura produz glicose com a energia proveniente da fase clara. Perfeito? Se ficou dúvida, depois me mandem mensagem que eu vou respondendo vocês, tá? Ou na nossa live de amanhã, de quinta-feira. Não sei que dia que vocês vão assistir, mas quinta-feira é a nossa live. Etapa química ocorre no estroma. No estroma, que é a matriz do cloroplasto. Não depende da luz, obrigatoriamente nem precisa de luz, certo? Forma-se a glicose. Ocorre a absorção do gás carbônico do ar atmosférico e o NADPH2 e o ATP vão ser utilizados para que seja realizada essa etapa química de maneira eficiente. Ocorre no estroma e fixa o gás carbônico. Ocorre o ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin é ele que vai ser o responsável por toda essa produção da glicose, tá bom? Os produtos da etapa fotoquímica. Durante a etapa química, o gás carbônico recebe o hidrogênio transportado pelo NADP, proveniente da fotólise da água.
a formação de carboidratos, que seria a glicose. O ATP obtido na etapa química, na fotoquímica, perdão, é utilizado nessa etapa. Então, nós temos ali o processo de fotossíntese. Neste processo de fotossíntese, eu tenho ali uma planta e uma vela. O que vai acontecer apenas com a planta e com a vela? A planta, ela produz o oxigênio para que a vela continue acesa. E o que vai acontecer ali no próximo? No próximo eu tenho a planta, a vela e um rato. O rato produz gás carbônico, a planta vai produzir oxigênio tanto para o rato quanto para a chama da vela continuar acesa. E se eu tivesse ali apenas a vela e o rato? A vela consumiria todo o oxigênio para fazer combustão e continuar com a chama acesa. Dentro de poucos minutos, poucas horas, o rato ia acabar morrendo, tá? Com falta de oxigênio. E não é uma morte assim, vai tranquilizando, porque vai acabando o oxigênio para a realização da respiração celular das células. Resumo da fase química seria lá gás carbônico, o NADPH2 e o ATP vão realizar, vão ser responsáveis pela formação da glicose. Energia luminosa, né, fonte luminosa, com água sai oxigênio, daí o NADP, ele agarra o hidrogênio, forma o NADPH2. A fase luminosa é responsável pela produção de ADP, tanto o NADPH2 quanto o ATP vão lá para a fase escura, onde vai ser liberado água e glicose. Fonte de energia, fonte imediata de energia seria o ATP, e a fonte imediata de energia também seria a glicose. Relação entre mitocôndria e cloroplastos seria a questão da utilização do ATP para a produção de energia. Tranquilo? Certo, meus amores? Tô meio acelerada. Então, qualquer dúvida, mandem mensagem, me perguntem, tá bom? E resolução de exercícios lá na nossa live, na quinta-feira de manhã. Tá bom, meus amores? Beijo grande. Muito obrigada pela presença.